Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre curvas parametrizadas. E nesse vídeo de agora nós vamos falar um pouco sobre tangentes a curvas parametrizadas. Nós já estudamos alguma coisa sobre tangentes a curvas, né? Quando nós estudamos funções vetoriais, né? Lembrando que o gráfico de uma função vetorial, ela é dada, ela é uma curva, né? Ou no R2 ou no R3, e a partir da derivada dessas funções vetoriais, então, nós determinamos o que vem a ser a tangente, a reta tangente a uma curva dada por uma equação vetorial. Agora, nós vamos estudar tangentes, mas não olhando mais as curvas como funções vetoriais. Nós vamos olhar apenas para as parametrizações das curvas. Ou seja, nós vamos fazer aquilo que nós já estávamos fazendo anteriormente, olhando as curvas simplesmente para as equações paramétricas dela, né? Não necessariamente a função vetorial toda envolvida, tá certo? O objetivo, então, é definir a tangente de uma curva, né? Apresentar exemplos e calcular algumas tangentes, especialmente as tangentes verticais e as tangentes horizontais a determinadas curvas. A nossa bibliografia continua sendo a mesma que nós vínhamos trabalhando até então, certo? Mas principalmente, de novo, vai ser o livro do Stuart, né? Bom, vamos imaginar a seguinte situação. Essa é a situação que nós vamos estudar as tangentes, tá? Vamos considerar que f e g são duas funções diferenciáveis, tá? As funções são funções escalares, né? É diferenciável, as duas são diferenciáveis, e suponha que a gente queira encontrar a reta tangente da curva num determinado ponto que seja dada da seguinte forma: a curva é dada por x igual a f de t, y igual a f de t, a g de t, desculpa. E vamos supor também que que o y nesse caso também venha a ser uma função diferenciável de x, né? Então, além do y ser uma função de t, vamos nós imaginar aqui que que o y é uma função de x também, tá? Então, nessa situação, você pode aplicar a regra da cadeia. E, bom, como o y também é uma função de x, nós estamos assumindo isso, então você pode querer. Então você tem várias derivadas que você pode determinar. Você pode determinar y em relação a t, você pode determinar y em relação a x e a derivada de x em relação a t. Né? X depende de t, y depende de t, e y também é uma função de x. Tá? Então, tem essas três derivadas que você pode calcular. Como a função como y é uma função de x e é uma função de t, então você pode se perguntar qual é a relação da derivada de y em relação a t com a derivada de y em relação a x. E aí você aplica a regra da cadeia. Aplicando a regra da cadeia, você chega na seguinte relação. A derivada de y em relação a t é a derivada de y em relação a x vezes a derivada de x em relação a t. Dá uma olhada na regra da cadeia, lá no cálculo 1, pega algum livro de cálculo 1, dá uma olhada na regra da cadeia. Ela fala exatamente isso daqui. Se você tem y uma função de x e x uma função de t, né? Ou seja, y é uma composta nesse caso, né? Então a derivada de y em relação a t é dado por esse produto aqui. Bom, se você, quando você tem que a derivada de x em relação a t é diferente de zero, quando ela é diferente de zero, então você pode isolar a derivada de y em relação a x nesta equação aqui de cima, e você vai obter o seguinte: a derivada de y em relação a x é a derivada de y em relação a t, quocientado pela derivada de x em relação a t. Claro que você só pode fazer esse quociente aqui quando você souber que a derivada de x em relação a t é diferente de zero. Nos pontos onde ela é zero, você não pode fazer esse quociente. Eu vou pedir para você anotar esta derivada aqui. Eu vou pedir para você anotar essa igualdade. Por quê? Porque nós vamos voltar nela várias vezes. Então, eu vou me referir a ela como equação 1 diversas vezes, e eu vou precisar que você tenha anotado ela para que você possa fazer a verificação daquilo que eu vou falar. Beleza? Bom,
Como nós já sabemos, a derivada segunda de y em relação a x, ela tem a sua importância. Por exemplo, ela permite que nós estimemos ou nós determinemos, né, a concavidade da curva, né? Derivada segunda tem a ver com concavidade. Volta lá para o cálculo 1, lá no cálculo 1 você vê essas coisas, tá? Essa derivada segunda, que a gente denota por d2 de y em relação a x, esse 2 do expoente d significa a derivada segunda de y. Em relação a quem? Em relação a x. Então você está derivando o y duas vezes em relação a x, tá certo? Essa é a anotação aqui. Essa derivada aqui, a derivada segunda de y em relação a x. Então eu derivei uma vez em relação a y, eu derivei uma vez y em função de x, derivei y em função de x, tá? E agora eu quero derivar isso aqui de novo, né? Então, se eu quiser derivar isso aqui de novo, o que eu vou fazer? Eu vou vir nessa equação 1 aqui, ó, no lugar do y, eu vou trocar y por dy dt. É isso que eu vou fazer. Quando eu trocar o y por dy dt, na equação anterior, aquela que eu pedi para você anotar, nós temos o seguinte: a derivada segunda de y em relação a x é a derivada em relação a x da derivada de y em relação a x. Isso aqui é derivada segunda, né? Derivei uma vez, vou derivar de novo, né? O que nos diz aquela fórmula anterior, aquela que eu pedi para você anotar? A derivada desta função aqui é a derivada da função de dentro, a derivada desta função em relação a, é a derivada em relação a t da função de dentro, quocientado pela derivada de x em relação a t. Literalmente, ó, olha só, a derivada de y em relação a x é a derivada em relação a t de y sobre a derivada em relação a t de x. Faz o seguinte, ó, troca, em vez de y, coloca dy dx, que é a derivada segunda que você quer. Então, a derivada segunda de y em relação a x é a derivada em relação a t da derivada de x em relação a x, quocientado pela derivada de x em relação a t. Então, nós temos essa relação aqui. A derivada segunda de y em relação a x é a derivada em relação a t da derivada de y em relação a x no numerador, e o denominador continua sendo dx dt. Tá certo? Então, essa aqui vem a ser a derivada segunda. Anota isso daqui também, porque daqui a pouquinho nós vamos utilizar isso. Beleza? Vamos aos exemplos, então. Onde é que nós vamos poder aplicar essas derivadas aí? Vamos lá? Bom, vamos imaginar que você tem uma curva C e que essa curva C ela seja determinada pelas seguintes equações paramétricas. Ó. X é igual a t quadrado e y ele é t ao cubo menos 3t. Essas aqui são as equações paramétricas da nossa curva C. O item A está pedindo o seguinte, que é para mostrar que a curva C tem duas tangentes nesse ponto aqui, no ponto 3, 0. Tem que mostrar que tem duas tangentes e ele também está pedindo para nós encontrarmos as equações dessas duas tangentes. O item B, encontre os pontos de C onde a tangente é horizontal ou vertical. Então, vamos determinar onde ela é horizontal e onde ela é vertical. Vamos determinar também onde a curva sobe, onde a curva desce, onde é a sua concavidade. Onde a sua concavidade é para cima e onde a sua concavidade é para baixo. Lembra? Isso aqui tem a ver com derivada segunda, beleza? Então nós vamos estimar a derivada segunda, ver onde é que ela é maior que zero e onde é que ela é menor do que zero. E por fim, está pedindo para esboçar a curva. Então, observe o seguinte, aqui nós temos um típico exercício de cálculo 1. Né? No cálculo 1, dada a fórmula da sua função, né? Dada a função, dada a equação dela, e sei lá, y igual a f de x, você usava todas essas ferramentas aqui, derivada primeira, derivada segunda, estudava concavidade, crescimento, decrescimento, etc. Tudo isso você estudava para depois você poder esboçar a sua curva, né? Esboçar o gráfico da função, tá bom?
Bom, isso nós vamos fazer aqui agora para uma curva mais geral. Então vamos ao item A. O item A está pedindo para mostrar que essa curva tem duas tangentes nesse ponto aqui, no ponto 3, 0, e nós vamos encontrar as equações dessa tangente. Tá? Então no ponto 3 e 0, nós temos que o x é igual a 3 e o y é igual a 0. Então nós queremos nos perguntar qual é o valor de t, ou quais são os valores de t para os quais o y é igual a 0. Então é isso que nós vamos fazer. Já que nós queremos o ponto 3, 0, nós vamos nos perguntar quais são os valores de t em que o y é 0. Tá? Então o y vai ser 0 se somente se o t ao cubo menos 3t for igual a 0. Ou seja, quando t que multiplica t ao quadrado menos 3 for igual a 0. Quando que esse produto é 0? Quando o t for 0, ou quando t quadrado menos 3 for igual a 0. Ou seja, quando t for mais ou menos 3. Então, são 3 pontos da curva para 3 valores de t, nós temos y igual a 0. Para 3 valores de t, nós temos y igual a 0. O ponto 3, 0 na curva, ele surge a partir de 2 valores do parâmetro t. Se você jogar t igual a raiz de 3 e t igual a menos raiz de 3, olha quanto que você vai encontrar para o x. Você vai encontrar x igual a 3 e x igual a 3. Para o parâmetro raiz de 3, você tem x igual a 3, y igual a 0. Para o parâmetro menos raiz de 3, você tem o quê? Você tem x igual a 0, x igual a 3 e o y igual a 0. A outra possibilidade para o y ser 0 é quando o t é 0. Quando o t é 0, o x também vai ser 0. Né? Então, nós temos 3 pontos conhecidos aonde a nossa curva passa. Ela passa pela origem, e ela passa 2 vezes pelo ponto 3, 0. Uma vez quando o t é raiz de 3 e outra vez quando o t é menos a raiz de 3. Isso indica o seguinte, que a curva ela se auto-intercepta nesse ponto. Ela passa pelo ponto 3, 0, no instante t igual a 3, ela dá alguma volta, ela faz alguma coisa, e ela retorna para o ponto 3, 0, quando o t for igual a menos a raiz de 3. Então, entre t igual a raiz de 3 e t igual a menos raiz de 3, ela dá uma volta e passa pelo ponto 3, 0. Nesse intervalo de tempo, entre raiz de 3 e menos raiz de 3, nesse intervalo, tem o t igual a 0. E quando t é 0, ela passa pela origem. Então, observa, ela passa pelo ponto 3, 0, quando t é igual a menos 3, quando t é igual a raiz de 3, eu acho, menos raiz de 3, aí ela dá uma voltinha, vai até o 0, quando t chega no 0, o ponto da curva vai estar na origem, e ele continua, quando t for raiz de 3, ele passa de novo pelo 3, 0, tá certo? Muito bem, então, por isso que nós temos que a curva se auto-intercepta no ponto 3, 0. Bom, vamos calcular, então, a derivada de y em relação a x, porque nós queremos a reta tangente, ou pelo menos a inclinação da reta tangente nesse ponto aqui, tá? São duas, vão ser duas. Por que vão ser duas? Porque a curva passa 2 vezes por esse ponto aqui. Tá? A derivada de y em relação a x, usando aquela fórmula que eu falei para você copiar, nós temos que calcular dy dt e quocientar por dx dt. A derivada de y em relação a t, a derivada de y em relação a t fica 3t² menos 3. 3t² menos 3. A derivada de t² é 2t. Então, quando você pode colocar o 3 aqui em evidência, você pode colocar o t em evidência, faça os cálculos aqui, e você vai chegar que a derivada de y em relação a x vai depender só do t, e vai ser 3 meios que multiplica t menos 1 sobre t. A inclinação, isso aqui é a derivada. Quando você calcula a derivada no instante t, nos instantes t igual a mais ou menos a raiz de 3, você vai obter 2 valores para a derivada. Mais ou menos 6 sobre 2 raiz de 3, que é a mesma coisa que mais ou menos a raiz de 3. Né? E o que nós temos, então? Como nós temos 2 valores de t igual a menos raiz de 3 e o t igual a raiz de 3, nós vamos ter 2 derivadas. 2 derivadas nesse ponto. Vamos ter 2 inclinações. Uma inclinação vai ser raiz de 3, a outra inclinação vai ser
menos a raiz de 3. Então, nós podemos usar esta fórmula aqui, ó. Como é que é a equação de uma reta que passa pelo ponto AB e tem inclinação M? Y menos A. Desculpa, aqui está errado. É Y menos B. Lembra? Y menos Y0 igual a MX menos X0. Então, é isso que nós estamos usando aqui. Aqui eu inverti. Aqui é B e aqui é A. Desculpe. Então, nós vamos usar essa fórmula e nós vamos encontrar o seguinte, ó. O Y é 0 no ponto 3, 0. Então, o Y0 é 0 e o X0 é 3. A inclinação uma das inclinações é a raiz de 3. Então, uma equação da tangente é y igual a raiz de 3 que multiplica x menos 3. A outra é y igual a menos a raiz de 3 que multiplica x menos 3. Para dois parâmetros distintos, nós encontramos inclinações da derivada distintas. E, portanto, nós temos duas derivadas e aqui estão as equações dessas duas derivadas. Essa aqui é uma reta que tem inclinação positiva, essa aqui tem inclinação negativa. Tá? Muito bem. Continuando, então, o item B está falando para nós encontrarmos os pontos onde a tangente é horizontal e onde a tangente é vertical. Tá? Uma tangente horizontal da nossa curva é quando a derivada de y em relação a x for igual a zero. Quando a derivada de y em relação a x for igual a zero. Então, você volta aqui naquela equação que eu pedi para você copiar. Quando que dy de x é igual a zero? Quando esse quociente for zero. Uma vez que esse quociente só tem sentido quando o denominador for diferente de zero, então esse quociente só vai ser zero se o numerador for zero. Moral da história, então. A tangente, a curva vai ter uma tangente horizontal quando a derivada de y em relação a t, que é o numerador, for igual a zero, e a derivada de x em relação a t, que é o denominador, for diferente de zero. Nós temos que a derivada de y em relação a t é 3t ao quadrado menos 3, né? Isso aqui vai ser igual a zero apenas quando o t quadrado for igual a 1, ou seja, quando o t for mais ou menos 1. Os pontos correspondentes na curva vão ser os pontos 1 e menos 2, né? Porque o x é t quadrado. Então, se você pega 1 e eleva ao quadrado, dá 1, né? O y, lembra como é que é o y? T ao cubo menos 3t. Quando você joga t igual a 1, você vai obter menos 2. Menos 2. Quando você jogar t igual a menos 1, lá no x, você vai encontrar o x igual a 1, porque vai ser x quadrado, menos 1 ao quadrado é 1. E quando você substituir o t igual a menos 3 lá na equação do y, você vai encontrar 2, tá certo? Então, quando o t for mais ou menos 1, você vai encontrar esses dois pontos aqui da curva. Nestes dois pontos da curva é que existirão tangentes horizontais, porque o dy dx é igual a zero nesses pontos, tá? Quando que a curva vai ter uma tangente vertical? A tangente vai ser vertical quando a derivada de x em relação a t for igual a zero. Mas por que isso? Porque o x só depende do t. O y depende do t e depende do x também. Então, quando você tem y dependendo de x, para determinar a tangente horizontal, nesse caso, né, você deriva y em relação a x, e iguala a zero. E isso só dá zero quando o numerador dy dt for igual a zero, lá naquela fórmula que eu pedi para você copiar. Tá? Como o x só depende de t, então, para estudar a derivada vertical, é quando a derivada de x em relação a t for igual a zero. A derivada de x em relação a t é 2t. Quando que isso é zero? Quando t for zero. Você pode observar que, nesse caso, quando t for igual a zero, ó, a derivada de y em relação a t é diferente de zero, dá menos 3. Né? E o ponto correspondente na curva é o ponto 0, 0. Né? Então, na origem a curva tem uma tangente vertical. Nesses pontos aqui, no ponto 1, menos 2 e no ponto 1, 2, ela tem tangente horizontal. Para nós determinarmos a concavidade da nossa curva, nós precisamos estudar o sinal da derivada segunda de y em relação a x.
Nós vamos usar aquela segunda fórmula lá que eu pedi para você copiar. Você anotar. Copiar não, anotar, né? Que é a derivada em relação a t de y em relação a x, da derivada de y em relação a x, quocientado pela derivada de x em relação a t. A derivada em relação a t, ó, da derivada de y em relação a x, vai dar isso daqui. Volta lá, ó, que nós já calculamos, ó, dy dx é isso daqui. Deriva isso em relação a t. É isso que está pedindo aqui. Derivar essa derivada aqui, essa função, em relação a t. Quando você deriva em relação a t, você vai obter 3 meios, 1 mais 1 sobre t quadrado. A derivada de x em relação a t é 2t, que nós já tínhamos determinado. Tá? Esse quociente aqui, você faz umas contas, faz lá umas contas algébricas, e você chega, então, que a derivada segunda de y em relação a x é 3 que multiplica t ao quadrado mais 1, quocientado por 3t ao cubo. Esta concavidade vai ser para cima quando o t for positivo. Por quê? Porque quando o t for positivo, o numerador dá positivo e o denominador dá positivo também. Então, sempre que o t for maior do que zero, a derivada segunda também vai ser positiva. Nesse caso, a concavidade da nossa curva ela é para cima. Quando o t for negativo, o numerador vai dar positivo e o denominador vai dar negativo. Então, nesse caso, o quociente vai ser negativo e a concavidade da nossa curva vai ser para baixo. Certo? Então, isso nos dá, essa derivada segunda, essa análise da derivada segunda, nos dá a concavidade da nossa curva. Tá? Como nós temos que a coordenada x é igual a t quadrado, nós temos que para qualquer valor de t, x vai ser maior ou igual a zero. Esse sinal aqui está errado. Tá? Desculpa. O x vai ser sempre positivo. Ou zero, né? Então, como o x é um quadrado, né? É t ao quadrado, então, para qualquer valor de t, o x vai ser maior ou igual a zero. Ou seja, o que significa isso? Significa que os valores de x são sempre maiores ou iguais a zero. Significa que a curva ela está completamente contida no primeiro e no quarto quadrante. É naquele semiplano à direita do eixo y. Ela está inteiramente contida lá. Por que eu sei disso? Porque são nesses dois quadrantes, no primeiro e no quarto quadrante, ali o x é maior ou igual a zero. No terceiro, no segundo e no terceiro quadrante, o x é menor ou igual a zero. Tá certo? Então, por isso, a nossa curva está inteiramente contida no semiplano à direita do eixo y. Tá? Outra coisa que você pode observar é o seguinte, ó. Quando o t tende a mais infinito, o t quadrado tende a mais infinito e o x tende a mais infinito e o y também tende a mais infinito. Ou seja, ela vai crescer no primeiro quadrante. Porque é no primeiro quadrante que estão os pontos x maior ou igual a zero e y maior ou igual a zero. Então, quando o t for para infinito, os pontos da nossa curva vão para infinito lá no primeiro quadrante. Porque lá o x vai para infinito, para mais infinito, e o y também vai para mais infinito. Por outro lado, ó, quando o nosso t for para menos infinito, o x quadrado ele continua indo para mais infinito. Né? Porque negativo elevado ao quadrado sempre dá positivo. Né? Então ele continua indo para mais infinito. Por outro lado, o y, que é t ao cubo menos 3t, ele vai para menos infinito. Por que isso? Porque t ao cubo vai muito rápido para menos infinito quando o t for para menos infinito. O t ao cubo vai muito mais rápido para menos infinito do que o menos 3t vai para infinito quando o t for negativo. Tá certo? Então o que isso significa? Que quando o t crescer indefinidamente para valores negativos, quando o t for negativo cada vez maior, os pontos da curva eles vão se apresentar no quarto quadrante. Porque é no quarto quadrante que o x é maior ou igual a zero, o x vai para infinito e o y vai para menos infinito. Tá certo? Então, quando o t cresce absurdamente para mais infinito, os pontos crescem absurdamente lá no primeiro quadrante. Quando o t cresce ou decresce, vai para menos infinito, então os pontos da curva eles vão indefinidamente lá no quarto quadrante. Tá? Utilizando todas essas informações, nós podemos esboçar o nosso gráfico.
ela passa pelo ponto 30 e ela passa pela origem, tá certo? Olha só o que vai acontecendo aqui, ó. O t, quando você vem com o t para cá, ó, quando o t for muito grande, a nossa função, a nossa curva, ela vai crescendo para cá. Só que nós estamos supondo o seguinte, ó, o t ele sempre vai crescendo, né? Então o t vai vindo de menos infinito e a curva vem fazendo esse movimento aqui, ó. Ele vem fazendo esse movimento. Observe, lembra? Ó, quando o t for negativo, ó, sempre que o t for negativo, tá vendo? A curva ela tem concavidade voltada para baixo, ó. Tá vendo? Ó, quando, esses valores aqui, ó, são todos os valores de t negativo que você tem. Sempre que você jogar t negativo, você vai obter um desses pontos aqui. Então ela vem, o t vem de menos infinito, vem crescendo, crescendo, passa por aqui, continua crescendo, continua crescendo. Quando o t for igual a menos 1, você vai obter o ponto 1, 0, e lá vai ter uma tangente horizontal. Quando der tangente horizontal, ela vai mudar. Ela vai mudar. Ela vai, em vez de crescer, a derivada vai decrescer. Tá certo? Então vai fazer isso. Aqui no 0, 0, ela vai ter uma tangente horizontal, que é exatamente o eixo y. E ela vai continuar. Ela faz esse movimento aqui. Quando ela chega, quando o t for igual a 1, a curva chega nesse ponto e ela muda, né? Por quê? Porque aqui ela é 0. Ela vai passar daqui para lá, ela vai passar de novo aqui pelo 3,0. Lembra que ela passa duas vezes pelo 3,0? Então, vai passar de novo, e o t vai crescendo, o t vai para mais infinito, e a nossa curva também vai indo para mais infinito. Tá certo? Então, esse laço que essa curva aqui faz, ele é muito lindo. Tá certo? Uma coisa que você pode observar é a simetria dessa curva em relação ao eixo x. Tá? Pode fazer esta pequena observação aí. Exemplo 2, para nós encerrarmos, é para encontrar a tangente da cicloide, x igual a r, teta, r que multiplica θ menos seno θ, y igual a r que multiplica 1 menos cosseno θ, no ponto θ, no instante θ igual a π sobre 3. Então é para encontrar a tangente para esse valor de θ aqui. E está pedindo quais são os pontos em que a tangente é horizontal e quais pontos a tangente é vertical. Então vamos lá. A inclinação da reta tangente é a derivada de y em relação a x, que nós sabemos já, pelaquela fórmula que eu pedi para você copiar, dy dθ sobre dx dθ. O denominador, o numerador, desculpa, você vai derivar y em relação a θ, e você vai obter r seno θ. Deriva isso aqui em relação a θ, dá r seno θ. Tá? A derivada de x em relação a θ é a derivada disso daqui em relação a θ. Derivando isso em relação a θ, você vai obter r que multiplica 1 menos o cosseno de θ. Tá? Esse r corta com esse r e a derivada de y em relação a x vai ficar só em função de θ. Seno de θ sobre 1 menos o cosseno de θ. Então, essa é a derivada. Como você quer a inclinação no instante em que o θ é igual a π sobre 3, então nós temos que calcular quanto vale o x para θ igual a π sobre 3 e quanto vale o y para θ igual a π sobre 3. Porque esse é o ponto que nós queremos a nossa tangente. Tá? O x vai valer r, que multiplica π sobre 3 menos o seno de π sobre 3, que dá raiz de 3 sobre 2. O y é igual a r, que multiplica 1 menos o cosseno de π sobre 3. Isso vai nos dar r sobre 2. Isso aqui são só continhas. Tá? Essas continhas aí eu não vou verificar com você, não. Então, quando o θ for π sobre 3, o ponto da curva que você vai obter tem essa coordenada x, esse trambolhão aqui, e essa daqui ó, é a nossa coordenada y da curva. A derivada de y em relação a x no ponto π sobre 3, você vem nessa equação aqui que nós acabamos de calcular e substitui θ por π sobre 3 lá, faz os cálculos e encontra a raiz de 3. Portanto, a inclinação da tangente nesse ponto aqui, ó, nesse ponto de coordenadas r que multiplica π sobre 3 menos raiz de 3 sobre 2 e r sobre 2, tem essa inclinação aqui, tem essa inclinação, raiz de 3. Como é que você determina a equação? Y menos y0, então fica y menos r sobre 2,
igual à inclinação da tangente, que é a raiz de 3, e multiplica x menos o x0. Esse aqui é o nosso x0. Então, x menos isso aqui fica menos r π sobre 3, mais r raiz de 3 sobre 2. Você faz as contas aqui, faz algumas continhas, e chega nessa outra equação aqui, que é equivalente àquela lá. Tá? Então, ou se considera essa aqui como a equação da reta tangente, ou então aquela lá. Tá? E aqui está esboçada, ó. Aqui está esboçada a tangente, ó. Aqui é quando o θ for igual a π sobre 3, esse é o ponto, e essa aqui é a reta tangente nesse ponto. Tá bom? A tangente horizontal, quando que a tangente é horizontal? Quando a derivada de y em relação a x for igual a zero. Ou seja, esse quociente aqui tem que ser zero. Quando que esse quociente é zero? Esse quociente vai ser zero quando o numerador for igual a zero e o denominador for diferente de zero. Ou seja, isso vai acontecer quando o θ for da forma 2n menos 1 vezes π, onde n é um inteiro qualquer. O ponto correspondente na cicloide para esse θ é isso aqui, ó. 2n menos 1, que multiplica πr para a coordenada x, e a coordenada y vai nos dar 2r. Basta você vir aqui, ó, na equação da cicloide, que é essa daqui, joga os valores θ igual a 2n menos 1 vezes π, e calcula aqui quanto que vale o x e o y. Você vai chegar nesses dois valores aqui, o primeiro valor para x e esse valor aqui para o y. Então, é nesses pontos em que a derivada é zero. Como a derivada é zero nesses pontos, a tangente é horizontal. Aqui estão os pontos, ó. Esses são os pontos, ó, onde a derivada ela é horizontal. Aí você olha aqui para esse gráfico, só olhando para o gráfico, você pensa o seguinte, ó, nesses pontos aqui de interseção entre os arcos, parece que aqui a tangente é horizontal. Por quê? Ó? Você está vendo essa tangente que nós calculamos antes? Né? Essa é a tangente quando o θ é π sobre 3, não é? Π sobre 3. Isso. Agora observe o seguinte, quando esse π sobre 3 vai tendendo a zero, quando ele vai tendendo a zero, parece que essa tangente vai tendendo ao eixo y, ou seja, parece que ali ela vai tendendo a ser uma tangente horizontal, a uma tangente vertical, desculpa. E isso de fato acontece. Quando o θ é da forma 2n vezes π, tanto a derivada de x em relação a θ é zero, como a derivada de y em relação a θ é zero. Isso que eu já falei antes. Você percebe que nos pontos 2n vezes π, que são os θs correspondentes a esses pontos aqui, ó, de encontro entre os arcos, os θs correspondentes ao encontro dos arcos é 2nπ. É 2nπ. São os valores pares ali, 2nπ. Aqui em cima estão os valores, estão os 2n menos 1 vezes π. Tá? Os valores de θ. Beleza. E aí, nesses dois pontos, a derivada de x em relação a θ é zero e a derivada de y em relação a θ também é zero. Você pode dar uma verificada aqui, dar uma pausa no vídeo e dar uma verificada se realmente essas duas derivadas são zeros. Como no gráfico nós já percebemos que ali parece que tem tangentes verticais, isso pode ser verificado pela regra de L'Hopital. Porque olha só, o limite, quando o θ tende a 2n sobre π pela direita, para valores positivos da derivada, isso aqui é esse limite aqui, seno de θ, 1 menos cosseno de θ. E isso aqui vai nos dar, então, o seno de θ sobre seno de θ. Isso aqui vai para infinito, quando o θ se aproxima dos valores de 2nπ pela direita. A mesma coisa, você pode perceber que a derivada de y em relação a x, ela tende para menos infinito, fazendo as mesmas contas aqui, quando o θ tende a 2n sobre π pela direita. Tá certo? Então, o que você conclui? Que realmente existem tangentes verticais quando o θ for da forma 2n sobre π. Porque é justamente isso que acontece. Essa derivada que nós calculamos antes, quando o θ vai se aproximando do zero, essa tangente aqui parece que ela vai chegando para cá, né? As tangentes, tá vendo? Olha para esse arco aqui, ó. Olha como é que vem as tangentes. As tangentes vêm assim, né? Elas estão assim. À medida que ela vai se aproximando aqui desse encontro de arcos, a tangente vai fazendo isso daqui e vai indo em direção ao eixo y. Então, de fato, isso pode ser comprovado via
a regra de L'Hopital, né? Então, usando o L'Hopital, você consegue mostrar que, de fato, esse limite aqui vai para infinito, quando o θ tende a 2nπ pela direita, e tende a menos infinito quando o θ tende a 2nπ pela esquerda, né? Então, por isso, uma hora vai para menos infinito, outra hora vai para mais infinito, e, portanto, elas vão se encontrar aqui e vão dar retas tangentes verticais. Beleza? Bom, com isso, nós chegamos ao fim desse vídeo. O vídeo é um pouquinho mais sofisticado, é claro. Retas tangentes, em geral, não são coisas tão triviais. Os exemplos que nós trouxemos não são triviais também, né? Especialmente da cicloide. Sempre que tem que trabalhar com cicloide é meio difícil. Aquele primeiro exemplo, ele é muito bom, porque nós conseguimos construir o gráfico de uma função que tem, de uma curva, desculpa, que tem alta interseção, só fazendo análise de derivada e derivada segunda e de limite quando o parâmetro vai para mais ou para menos infinito, certo? Ficamos por aqui então, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.